A paz do Senhor Jesus, que Cristo Jesus possa abençoar você e toda a sua família. Estamos de volta para mais um comentário da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E esse é um canal da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central. Pastor presidente é o pastor Samuel Lima dos Santos. Nosso vice-pastor é o pastor Joiade Lima dos Santos, também um dos consultores da nossa Escola Bíblica Dominical. Para nós é um prazer muito grande estarmos com todos vocês e estaremos aqui ministrando, falando um pouco, comentando sobre a lição de número 6. Nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical as lições da CPAD e a revista do quarto trimestre, que tem o seu tema central, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de número 6, por sua vez, ela tem como tema Paulo no poder do Espírito Santo. Então nós estamos aqui com a nossa lição, também o livro. Comentarista dessa lição é o pastor Elianai Cabral. Então nós estamos aqui também, não poderíamos deixar de não ter a Bíblia Sagrada. Então temos aqui um material de subsídio para nós que possamos aqui trazer alguns detalhes alguns comentários sobre esta lição. Queremos mandar aqui também um forte abraço, pastor Tiago, pastor Edilson, os demais professores que têm aí nos ajudado nessa equipe abençoada para ministrar as aulas da IBD, também Diácono Gilson, que Deus possa abençoar poderosamente esse instrumento de Deus. Pois bem, vamos aqui então para a nossa lição, mas antes eu queria aqui fazer uma recapitulação rápida sobre as lições anteriores. Então nós estamos acompanhando a vida do apóstolo Paulo, estudamos já a primeira lição, que foi o mundo do apóstolo Paulo, onde aprendemos ali a questão da religiosidade ou do conhecimento que Paulo tinha, principalmente acerca do judaísmo. Então aprendemos um pouco sobre isso, aprendemos também sobre a perseguição, ou seja, Paulo ou Saulo, perseguidor da igreja, como Paulo ele perseguiu a igreja antes da sua conversão. Inclusive ele tinha cartas dos principais das sinagogas para fazer essas perseguições, não somente perseguir os cristãos, mas também matá-los. Então nós aprendemos também um pouco como se deu essa perseguição, o que foi que motivou essa perseguição por parte de Saulo. Aprendemos também sobre a conversão de Saulo, Inclusive quando ele está a caminho de Damasco, com carta em suas mãos para executar esse plano de perseguição, como Deus ele aparece na sua vida, como Deus se revela na sua vida por meio de Jesus Cristo. E ali nós temos a conversão do apóstolo Paulo. E eu queria aqui abrir um parênteses também, falando justamente dessa conversão. E isso aqui eu aprendo uma lição importante, que as pessoas elas podem até projetar, fazerem planos para terem uma vida melhor. Esses planos aí nós podemos incluir na vida política, na vida social, na economia, em várias áreas da vida. Mas o destino final do ser humano ele está, na verdade, na mão do nosso Deus. Isso eu entendo pela vida do próprio apóstolo Paulo, na lição que nós falamos sobre a conversão dele, porque Paulo tinha carta para perseguir a igreja, ele tinha todo um projeto ali feito, arquitetado, mas o Senhor foi e mudou a história dele. Então, quero já deixar aqui esse ponto de reflexão para as nossas vidas, que o destino final da humanidade ou do ser humano está, na verdade, nas mãos de Deus. Embora nós tenhamos essa capacidade de projetarmos, de fazermos os nossos planos, mas do dia de amanhã ele pertence ao Senhor. Continuando aqui, nós temos também a vocação e a mensagem do apóstolo Paulo. Foi outra lição que também nós aprendemos sobre a cristologia. Paulo, as mensagens dele estavam centradas na pessoa de Cristo. Então Cristo era o centro das pregações do apóstolo Paulo. E dando continuidade, hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Esta lição ela tem como objetivo geral conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos é expor
primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. E eu queria aqui também, antes de nós adentrarmos aqui os nossos comentários, abrir aqui um parênteses para dizer, né, hoje eu estou aqui com a blusa da escola dominical, e ela tem aqui um trocadilho, né, escola ou escolha, e dominical. Embaixo tem uma frasezinha aqui, eu acho que não dá para vocês verem, mas ela diz que a escolha ou a escola que faz toda a diferença. Então eu não poderia deixar de fazer também esse marketingzinho aqui da nossa escola bíblica dominical, que é a melhor e maior escola do mundo. Para você que gosta de aprender a palavra do nosso Deus, a escola dominical é um lugar propício para isso. Para você também que quer seguir a carreira ministerial, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, a escola dominical também vai te ajudar bastante nessa questão. Vamos lá, então, nossa lição aqui, o autor, né, da lição, o pastor Elianai Cabral, ele dividiu ela em uns tópicos, e o primeiro tópico ele trata sobre pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Então, Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, é o primeiro item do tópico de número 1. O livro de Atos mostra, após a sua convenção, que Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, para também ajudar o seu entendimento no estudo dessa lição, nós recomendamos aqui a leitura também do livro de Atos dos Apóstolos, que vai ajudar bastante para entender a convenção do apóstolo Paulo, como Paulo ele pregava sobre o poder e a graça de Deus. Então, o primeiro tópico aqui ele vai tratar um pouco sobre esses primeiros passos, né, da vida do apóstolo Paulo. Paulo é chamado ali a caminho de Damasco, já aprendemos isso. Ele fica alguns dias ali com os discípulos em Damasco, mas ele precisa sair ali de Damasco, e a própria lição aqui ela vai nos dizer, né, que era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Cristo. Então o autor aqui, pastor Elianai Cabral, ele já vai trazer esse detalhe aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, que Paulo, após a sua conversão, ele se sente tão impulsionado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que ele não tinha outra questão na sua vida a não ser pregar o poder de Deus, pregar o Evangelho. Eu queria ler aqui, eu separei alguns textos bíblicos para nós estarmos lendo, e eu queria ler aqui Atos, capítulo de número 9, versículo de número 19. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 19, que é um texto que vai nos ajudar também a entender um pouco aqui sobre a história do apóstolo Paulo. Então diz assim o texto das Sagradas Escrituras, né? E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E o versículo 20, logo nas sinagogas, pregava a Cristo que era o Filho de Deus. Então nós já começamos aqui a entender que Paulo, já desde os seus primeiros passos na caminhada cristã, ele era levado a pregar o Evangelho do Mestre. Agora, a questão não é somente pregar o Evangelho, mas que Evangelho que era pregado e como que esse Evangelho era pregado. E aí, no desenrolar da nossa lição, nós estaremos tratando sobre isso. O item 2, o caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Então nós temos um outro processo na vida do apóstolo Paulo, que foi o período que ele ficou 3 anos ali no deserto da Arábia, sendo moldado pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Agora, falando em deserto, o que me chama a atenção aqui que 3 grandes homens da história bíblica, eles passaram pelo deserto. Nós temos um caso, primeiro Moisés. Moisés foi um homem que foi levado também pelo deserto, teve as suas experiências no deserto. Temos também o próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi levado ao deserto, teve as suas experiências no deserto. E por fim, também nós temos o apóstolo Paulo. Mas o que tem a ver, né, essas figuras tão importantes, tanto Paulo, tanto Moisés? Moisés é uma figura tanto importante, né, de grande importância no Velho Testamento, no Antigo Testamento.
também para a igreja, temos Cristo, que é o nosso modelo, agora o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, todos eles foram para o deserto. Falando de uma forma bem simplista, quando nós falamos em deserto, deserto é um lugar de escassez, um lugar de falta, um lugar onde a pessoa é levada a depender totalmente de Deus. Então, tanto Moisés, como Cristo, como Paulo, quando nós falamos de deserto na vida desses homens, foi um lugar aonde eles aprenderam a depender totalmente de Deus. E talvez isso aí seja um passo importante na caminhada, principalmente na caminhada ministerial. Nós aprendemos ao longo das nossas vidas a depender de muitas questões, né? Muitas pessoas dependem dos seus recursos financeiros, outros dependem ou se apegam aos seus conhecimentos intelectuais e assim por diante. E aí quando a pessoa se converte ao Senhor, Deus ele precisa fazer alguns tratamentos com essa pessoa. E um desses tratamentos que nós vemos e aprendemos pela palavra, que é justamente essa dependência de Deus. E o deserto eu não vejo outra coisa senão uma dependência do nosso Deus. Então esses 3 homens passaram pelo deserto, e você que talvez está passando algumas provações, algumas lutas, talvez isso seja Deus te levando para o deserto, para depois você ter grandes lições e ser usado de uma forma espetacular na mão do nosso Deus. Paulo ele recebe essa revelação, né? Nós temos aqui então o caminho da pregação do apóstolo Paulo, então ele tem esse estágio ali no deserto da Arábia, aprendendo com o Senhor, porque Deus tinha uma grande missão. O item 3 do tópico 1, Paulo e as suas viagens missionárias. Então o apóstolo Paulo, ele começa a fazer algumas viagens missionárias, e o que me chama a atenção na segunda viagem missionária, a uma das cidades que o apóstolo Paulo ele passa é a cidade de Éfeso. Mas o que tem a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso, ela tem aqui dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos, alguns textos aqui, que vai trazer para nós algumas lições importantes, principalmente do nosso contexto de conhecimento da palavra do Senhor e sobre o Espírito Santo. Mas o que aconteceu em Éfeso? A palavra do Senhor, primeiro eu queria ler um texto aqui, que nós vamos entrar agora no assunto, que já falando sobre o poder e a plenitude também do próprio Espírito Santo, que é o nosso próprio tópico. Mas eu queria ler aqui Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. E no capítulo 24, dos versículos 47 e 49, que diz assim, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós temos aí uma recomendação bíblica de Cristo. Mas no versículo 48 diz assim, dessas coisas vós sois testemunhas, e 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que nós grifamos aqui? A primeira coisa, o Senhor ele fala de uma promessa. Eu vou enviar uma promessa, a promessa de meu Pai. Isso nos leva também a refletir sobre uma profecia que foi dada por Deus através do profeta Joel, que falava sobre o derramamento do Espírito Santo. Então nós podemos entender que o Senhor está falando aqui de promessas e nós podemos linkar uma promessa a outra. E aí Cristo, continuando, também eu fiz questão aqui de grifar, porém ficai na cidade de Jerusalém. Mas para que ficar na cidade de Jerusalém? O próprio texto ele vai dar a resposta a essa pergunta. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus aqui ele está falando acerca de um poder, acerca de uma autoridade que seria derramado, de uma virtude que seria derramado sobre a vida dos apóstolos. Isso aqui é importante para nós entendermos essa questão do derramamento do Espírito Santo. Então o Senhor tem essa promessa e ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Quando nós vamos em Atos, capítulo de número 9, por isso que eu falei a importância de ler o livro de Atos, nós temos no versículo de número 17, após a convenção do apóstolo Paulo,
quando Paulo, né, ele se converte. Aqui eu queria só aproveitar e deixar um parênteses aqui. Ora nós estamos falando em Saulo, ora nós estamos falando em apóstolo Paulo. Então eu já vi até inclusive muitas pregações, as pessoas falando, olha, o Saulo após a conversão ele passou a se chamar Paulo, mas nós sabemos que na verdade o apóstolo Paulo ele tinha duas nacionalidades. Ele tinha judeu, ele era judeu por nascimento, então por isso ele tem o nome Saulo, e ele também tinha a nacionalidade romana, ele era romano também, por conta talvez, né, nós entendemos pelos seus próprios pais, avós, e ele recebe também essa dupla cidadania. Então ele era judeu e ele era também romano. Então, como ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ele começa a utilizar o nome de Paulo, que era um nome mais apropriado e mais aceito ali no contexto do gentio. Então, dada essa explicação, vamos lá. Capítulo de número 9, versículo de número 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Mais um momento nós vemos aí uma ênfase em ser cheio do Espírito Santo. Então quando Ananias vai e coloca a mão sobre o apóstolo ou sobre Saulo, a Bíblia diz que ele passa a ver e é cheio do Espírito Santo. Então nós temos primeiro Lucas, capítulo 24, o Senhor falando de uma promessa, de um revestimento de poder, e nós temos aqui também algo importante acontecendo na vida do apóstolo Paulo, ele sendo cheio do Espírito Santo. Temos a promessa lá também, Atos capítulo de número 2, onde estavam todos reunidos e o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a vida dele. Então, já nós vamos chegar na questão da importância da cidade de Éfeso. Então, quando nós pegamos a palavra do Senhor, lá em Atos ainda agora no capítulo de número 19, nós temos Paulo, ele se depara com alguns irmãos. Quando ele chega na cidade de Éfeso, ele se depara com alguns irmãos. Então no capítulo de número 19, versículo 2 ao 7, diz assim, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Então Paulo está fazendo uma pergunta para aqueles irmãos. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todos uns 12 irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aqui um outro ensino, né? Na verdade não é um outro ensino, mas a continuidade da teologia paulina, agora falando um pouco sobre o Espírito Santo, e ele falando ao texto bíblico explicando para nós que Paulo se depara com alguns irmãos, e esses irmãos eles já eram cristãos, acreditavam em Cristo, já tinham sido inclusive batizados, mas esse batismo deles ele estava incompleto. Por que ele estava incompleto? Porque eles tinham sido batizados no batismo de João. E o que era o batismo de João? O próprio texto vai explicar. O batismo de João era o batismo de arrependimento, mas eles careciam ser batizados com o Espírito Santo. E aí o texto vai explicar que eles foram batizados em nome de Jesus, e Paulo impondo a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E acontece aqui um detalhe importante, que a evidência que eles foram batizados com o Espírito Santo foi uma evidência física, externa e visível para quem estava ali presente. E que evidência foi essa? Eles começaram a falar em outras línguas e profetizaram. E aqui nós temos, dentro do âmbito teológico, algumas discussões sobre a questão do batismo do Espírito Santo.
Então nós entendemos, claro, pela luz da palavra do Senhor, que o primeiro passo para o recebimento do Espírito Santo é crer em Cristo. Agora nós temos um passo aqui importante, que é o revestimento de poder. Então pode um cristão, ele pregar o evangelho, ele ser cristão e não ser revestido com poder? Pode, é perfeitamente compreensível à luz da palavra. Vamos entender aqui, os discípulos, inclusive aqui, esses discípulos eles foram evangelizados por Apolo. Apolo era um grande homem de Deus, um homem eloquente, um homem que tinha conhecimento da palavra do Senhor. Então eles tiveram conhecimento do Senhor, mas faltava um pouco mais. E esse pouco era o revestimento de poder. O que nos leva a entender aqui que o cristão, ele precisa, após o seu batismo, após a sua conversão, ele precisa buscar o revestimento de poder. Pastor, mas eu congrego em uma determinada igreja, e na minha igreja nós não acreditamos no batismo do Espírito Santo, nós não acreditamos no falar em línguas estranhas, nós não acreditamos que isso existe. Tudo bem, isso é uma questão fé do local ou dos ensinos onde você é pregado. Você não vai deixar de ser um cristão, você não vai deixar de ser um servo do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos traz alguns detalhes que eu entendo que é importante para o ministério, principalmente para a pregação da palavra do nosso Deus. Então eu queria ler um outro texto aqui, que está lá em João capítulo de número 20, versículo 30 e versículo 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós temos um detalhe importante aqui, que os milagres ou sobrenatural de Deus é para levar as pessoas a crer em Jesus Cristo. Então, uma pessoa para ser salva, a palavra do Senhor na própria carta de Paulo aos Efésios, que a salvação é pela graça mediante a fé. É algo que vem do próprio Deus. O homem precisa crer através de ouvir a palavra do Senhor. E uma das formas que as pessoas têm para crer é justamente no poder de Deus, em coisas sobrenaturais, em milagre. E esses milagres, eles estão relacionados ou ligados com o revestimento de poder, essa autoridade de Deus. Eu posso pregar o evangelho sem demonstração de poder? Posso. Eu posso ensinar a palavra de Deus sem demonstração de poder ou milagres seguindo essa pregação? Posso. Pessoas vão se converter? Vão se converter. Só que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui um caminho necessário para a ministração da palavra. Por quê? Vamos pegar uma experiência do nosso dia a dia aqui, principalmente para quem é pregador do evangelho. Quando alguém vai pregar o evangelho, ou quando a mensagem do evangelho ela é ministrada ou pregada, muitas pessoas ouvem o evangelho, as pessoas acreditam em Deus, mas pessoas têm dificuldade para poder se converter, ou seja, a dureza do coração, e eu entendo isso como uma dureza generalizada do coração do ser humano. Essa dureza ela precisa ser quebrada, ela precisa ser despedaçada. E uma das formas que eu entendo pela palavra que a dureza do coração do homem ela é quebrada é através do sobrenatural de Deus. Paulo diz assim, olha, nossas pregações elas não consistem em sabedoria humana. Por quê? Porque quando Paulo pregava, além do conhecimento, acompanhava também o apóstolo Paulo muitos milagres extraordinários. E os milagres é eles que permitem que a pedra do coração de muitas pessoas sejam quebradas. Algumas pessoas ouvem o evangelho, a palavra do semeador vai nos mostrar isso, várias etapas para a semente ser implantada no coração. A palavra do semeador, a parábola vai nos mostrar isso. Então tem pessoas que têm um coração receptivo para a palavra, outros já são mais duros. E aí o Senhor ele mostra justamente o caminho para quebrar essa dureza, que são os milagres.
Dificilmente uma pessoa ela pode permanecer com seu coração duro diante de um grande milagre realizado por Deus. Então eu tenho visto isso ao longo da minha caminhada, pessoas passarem por isso. Pessoas que aparentemente tinham seus corações endurecidos, mas quando foram impactadas pelo milagre da parte de Deus, esse coração delas foi amolecido e a palavra do Senhor ela penetrou. Então eu entendo que esse texto aqui, primeiro de Lucas, ele é importante, porque o Senhor está dizendo para os discípulos que eles precisavam de um revestimento. Esse texto aqui de Atos, capítulo de número 19, também ele tem a sua significância, porque ele vai tratar de um grupo de servos do Senhor que já eram cristãos, seguiram a Cristo, ouviram a palavra, criam em Cristo, no entanto eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Isso acontece por meio do apóstolo Paulo através do batismo em nome do Senhor Jesus e também pela oração em posição de mãos. Aí eu entendo uma coisa aqui, não que havia poder nas mãos do apóstolo Paulo, mas eu entendo que a oração em posição de mão ajudava aqueles crentes ali terem mais fé, acreditar, ser mais fervorosos. Naquele fervor, eles buscam o Senhor com tanta intensidade que o Senhor Jesus, ele acaba, que o Senhor batiza eles com o Espírito Santo. E aqui eu queria também abrir um parênteses, né? E dizer que às vezes há muitas questões e tem pessoas que, por serem batizadas com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, acabam criticando pessoas que ainda não foram batizadas. Então a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso, né? Em relação a questão do falar em línguas estranhas, do ser batizado, porque a palavra do Senhor está nos falando aqui perfeitamente pessoas que eram cristãs, mas ainda não tinham sido batizados. Por outro lado, a palavra do Senhor nos incentiva a ministrarmos e pregarmos e exortarmos aqueles que ainda não são batizados ou revestidos de poder, buscarem esse revestimento. Por quê? Grandes são os desafios da vida cristã. Grandes são os desafios dos servos do Senhor. E aí o revestimento de poder, ele vai nos trazer isso. Então, dando continuidade aqui no tópico de número 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O item 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Então nós temos aí no capítulo de número 19, que nós acabamos de falar, de uma forma bem geral, essa importância de se buscar. Então se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você ainda não fala em línguas estranhas, não se desanime, não se acomode, mas busque o revestimento do alto. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor, uma promessa para todos. Eu só sou cristão se eu falar em línguas estranhas. Não é isso que nós estamos ensinando, nem falando. Nós estamos falando que o primeiro passo para uma pessoa se tornar cristã é crer no sacrifício de Jesus na cruz e se arrepender dos seus pecados. Então nós temos o início da caminhada cristã. Após isso vem o batismo. Aqui o texto bíblico de Atos vai nos falar que no início da igreja havia um batismo, que era o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Posteriormente, a palavra vai nos trazer a ênfase sobre a importância do revestimento de poder, sobre o batismo. Então, o tempo aqui, ele não nos permite trazer detalhe, e também essa não é a nossa intenção, sobre falar em línguas, né, sobre o dom do Espírito. Então, essa não é a nosso objetivo, mas nós queremos deixar essa ênfase aqui, essa importância para a busca do Espírito Santo. O item 2 do tópico 2 é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Então, o pastor Elianai Cabral aqui nesse tópico, ele vai trazer essa ênfase. Primeiro, é importante crer, e depois, em segundo passo, nós temos aí o batismo do Espírito Santo. Então nós já vivemos uma época da igreja, principalmente no meio pentecostal, que havia muitas pregações nesse sentido, muitas vigílias, pessoas
faziam vigílias constantemente em busca de serem batizadas, em busca desse revestimento. E ao longo dos anos, eu tenho percebido que essa temática ela tem esfriado um pouco, né? Muitas pessoas já não têm aquele desejo ardente de ir para a vigília, para buscar o revestimento, falar em línguas estranhas. Outras pessoas acabam desanimando e acabam não desistindo de buscar, mas é importante a gente começar a bater nessa tecla novamente para que as pessoas venham buscar o batismo, esse revestimento, serem cheios da presença do Senhor, porque grandes são os desafios do Evangelho. Então, no item de número 3, do tópico de número 2, Paulo ele cuida de esclarecer, né, um pouco sobre o apóstolo Apolo, que foi o apóstolo Apolo. Ele ganhou muitos cristãos. Então quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia da grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Sagradas Escrituras, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Então ele vai explicar aqui que Apolo, né, ele era um homem eloquente, um homem cristão, um homem que, através dos ensinamentos de João Batista, ele chegou ao conhecimento e deu continuidade a esta ministração. E muitas pessoas foram batizadas. Só que faltava alguma coisa ainda na vida de Apolo. O que faltava? O revestimento de poder. E aqui eu abro um parênteses aqui para dar um glória a Deus. Talvez, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está uma chuva aqui abençoada e nós louvamos ao Senhor, porque chuva é bênção dos céus. Vamos lá, capítulo tópico de número 3, a fonte do Espírito, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então no item 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era o erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cano do Antigo Testamento. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha um conhecimento acerca do Antigo Testamento. E os nossos irmãos do Antigo Testamento, ou seja, os servos de Deus do Antigo Testamento, eles tinham pouca coisa sobre o Espírito Santo, o batismo. Então o que Paulo ele tem é uma revelação da parte de Deus. O item 2, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Nós temos então, no dia de Pentecostes, o cumprimento de uma profecia que entendemos que é parte da profecia dada a Deus pelo profeta Joel, e ali em si nós temos o início de uma teologia sobre o Espírito Santo mais clara, que vem ajudar a igreja dos nossos dias. Então, a experiência cheia do Espírito Santo depois da convenção. Outro detalhe que eu queria deixar aqui, que quando Ananias vai até o apóstolo Paulo, ou seja, Saulo, ele ora, coloca a mão, o texto diz que Paulo, ele começa a ver e ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo já tinha sido já era convertido, já tinha entregado a sua vida ao Senhor, mas ele precisava do revestimento. Então no item 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios no capítulo 19. Então no capítulo 19, do versículo 1 ao 6, nós temos justamente esse ensinamento do apóstolo Paulo, do qual nós já falamos aqui, que Paulo ele vai trazer para nós esse esclarecimento. Eu já sou batizado nas águas, o batismo do arrependimento. O que eu preciso agora? Preciso buscar o revestimento do poder. Preciso buscar de Deus a graça. Mas se eu não buscar esse revestimento, não quer dizer que eu não sou crente? Não, nós estamos falando de batismo de arrependimento e receber mais da presença do Senhor. Então nós temos aqui no capítulo de número 19, a partir do versículo 1. E sucedeu enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e ali, achando alguns discípulos, disse-lhes: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então isso aqui é importante. Então Paulo vai explicar essa importância. E é tanto que esse ensino de Paulo ele é importante, ele foi aceito,
que aqueles irmãos, eles se aceitaram o ensino de Paulo, foram batizados e receberam o revestimento de poder, ou seja, foram cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Nós temos um subsídio aqui da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal e diz o seguinte: o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, quando os discípulos souberam mais acerca da obra redentora de Jesus. Receberam a missão de proclamar as boas novas a todos. Ao derramar seu Espírito, Deus confirmou os cristãos como corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. O derramamento do Espírito Santo que encheu cada crente em Jesus no Pentecoste confirmou-os como igreja. O Pentecoste foi o derramamento formal do Espírito Santo sobre ela. A marca da verdadeira igreja não é somente a doutrina certa, mas ações corretas que são evidência da obra do Espírito Santo. Quando Paulo impôs as mãos sobre esses cristãos, Efésios, eles foram batizados no Espírito Santo da mesma maneira que os discípulos no Pentecoste, e houve sinais exteriores, visíveis da presença do Espírito Santo. Eles falaram em línguas estranhas e profetizaram. O mesmo aconteceu quando o Espírito de Deus veio sobre os gentios. Portanto, o subsídio aqui da Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Muito bem, nós estamos já chegando ao fim e aqui um pouco do que aguarda você na escola bíblica dominical. Nós fizemos aqui alguns comentários, mas o bom mesmo vai ser em sala de aula. Porque em sala de aula você vai ter a oportunidade de ter vários irmãos, vai ter ali a oportunidade de ter o professor, pessoas com níveis diferentes de conhecimento e tá ali sobre um diálogo sobre o conhecimento. Então eu entendo que vai ser um domingo abençoado, vai ser uma lição assim cheia da graça, da presença do Senhor, porque o assunto aqui ele é tremendo. O assunto aqui, ele, além de ser um assunto que ele traz muita discussão, ele é um assunto também de muita relevância para o nosso contexto atual. A conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desses exemplos, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente e que esta lição ela seja um incentivo para você buscar e receber e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes do Senhor com autoridade. Pregar a palavra de Deus é bom, pregar a palavra de Deus é importante, mas quando isso é acompanhado pelo poder e o sobrenatural de Deus, se torna melhor ainda. Então eu quero desejar que o Senhor possa te abençoar, que você seja despertado, e você que ainda não fala em línguas estranhas, é batizado ainda com o Espírito Santo, busca essa promessa do Senhor, busca essa autoridade de Deus, busca essa graça de Deus. É uma promessa do Senhor, o Senhor já prometeu e ela está disponível para ser cumprida na minha vida e na sua vida. Deus possa te abençoar em nome de Jesus e até uma próxima aula, se o Senhor Jesus não voltar. Se Ele voltar até lá, que nós possamos nos encontrar e darmos glórias na presença do Mestre nas mansões celestiais. Amém.